Glória a Deus. A graça e paz, irmãos, a todos os irmãos e irmãs deste canal, iluminados pela graça. Pela graça sois salvos. Pela graça de Cristo, fomos transformados em uma nova criatura. E hoje, pelo Evangelho da graça de Cristo, nós temos acesso ao Cristo ressuscitado. Aquele que venceu a morte, venceu o diabo, venceu a lei, venceu o mundo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele governa céu, terra e debaixo da terra. A Cristo Jesus toda glória, todo louvor, todo poder e toda exaltação. Eu sou o seu amigo, o irmão Van, deste canal, sempre às 19 horas, de segunda a sábado. Eu estava colocando vídeo também, eu estive pensando, no domingo, às 17 horas, 5 horas da tarde, fica um pouco puxado, tanto para a gente que faz o vídeo, como para as pessoas, os irmãos, né, do canal e quem vai me ver, me assistir. Os domingos é corrido. Então, de segunda a sexta, sempre às 19 horas. Amém? Tá bom para você aí do canal? Glória a Deus. Eu quero iniciar, deixar aqui uma saudação aos meus dois irmãos, ao irmão Valdemir Pereira, aí da Bahia, na divisa aí entre Pernambuco e... deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui, entre Pernambuco e... Bahia, né? Irmão Valdemir, amém? Glória a Deus. Mas depois eu vejo aqui, ele sabe de que eu estou falando, me dirigindo a ele. Irmão Valdemir, aí da Bahia, glória a Deus. Valdemir Pereira, aí do canal, uma bênção, glória a Jesus. E também, em especial, eu quero deixar aqui uma saudação ao irmão do canal aqui, que mandou uma mensagem para mim, abençoada, uma mensagem de graça, o irmão Carlos Graça, de Belém do Pará. Olha que maravilha, Belém do Pará, um irmãozinho lá, um irmãozinho com muito carinho, né? Porque não usando o diminutivo, desclassificando, mas é um irmãozinho abençoado, assim como eu, como os demais irmãos do canal. Então, irmão, a você, meu irmão Carlos Graça, sinta-se abraçado aqui do seu amigo, seu irmão em Cristo Jesus, o irmão Van, aqui da Paraíba, um paraibano abençoado para a glória de Deus. Então, Carlos Graça, Belém do Pará, a Belém do Pará, toda aí, o estado do Belém do Pará, a cidade que você mora, sua família, sintam-se agraciados. Deus abençoe grandemente Belém do Pará. Eu ainda tenho vontade de conhecer Belém do Pará para a glória de Deus. Então, Carlos Graça, meu abraço, saúde e a paz de Cristo inunde a tua alma e toda a tua família para a glória de Deus. Vamos lá então. E toda você do canal, sinta-se abraçado aqui por um paraibano aqui de Cabedelo, Paraíba, Nordeste, Brasil, para o mundo. Glória a Deus. Amém? Então, o tema, vamos dar continuidade ao tema. Eu falei no vídeo passado, no estudo passado, sobre a história da redenção. Eu estou falando sobre os últimos dias. Agora, os últimos dias, eu quero que você preste bem atenção aqui, meu irmão, minha irmã, que os últimos dias está ligado a uma dispensação. Os últimos dias da antiga dispensação, né? Porque toda a história dos judeus, né, essa história, ela está ligada a duas dispensações, a antiga e a nova. Então, a religião evangélica, eu até anotei aqui, a religião evangélica e as demais religiões que seguem, né, esse pensamento, eles conseguiram arrumar 7 dispensações, eu até falei aqui. Então, eles disseram a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, né? E veio o governo humano, a dispensação da promessa, a dispensação da lei, a dispensação da graça. E por último,
né, a dispensação do milênio. E ainda dizem que 5 dispensações já passou e estamos na dispensação da graça e a última é a dispensação do milênio. Isso é o que eles dizem, os futuristas, né? Mas a Bíblia só apresenta 2 dispensações: a antiga, a lei, e a nova, a graça, e mais nenhuma. É simples, é muito simples de você entender as dispensações da graça. Agora, então a história da redenção, vamos lá agora, vamos aqui. A história da redenção ou dispensação. Então eu quero que você leia comigo para a gente poder entrar neste assunto. Pense num assunto abençoado, muito bom, o que nós estamos falando sobre as 2 dispensações. Já falamos sobre já citei 4 versículos, 4 textos sobre os últimos dias. Estamos falando sobre agora, também falei sobre o tempo que fala Kairos, o tempo dos últimos dias, né? Naquele tempo, naquele período. E falei também muita coisa boa já, pleroma, que eles estavam, né? Eles estavam na plenitude do final daquela dispensação. Por isso que a Bíblia, por isso que eles disseram, eles citaram, eles falaram sobre os últimos dias. Por quê? Porque eles tinham chegado já no tempo final, no tempo cheio, que foi o tempo da antiga dispensação, também conhecida como os últimos dias. Mas vamos ler aqui. Veja que aqui, exatamente, Jesus estava pendurado no madeiro. Suas últimas palavras, seus últimos suspiros, sua última vida estava aqui. Jesus, né, e João escreve sobre os últimos minutos na vida de Jesus como ser humano. Aí ele diz aqui, ó, João, ano 30, presta bem atenção a data, que isso é muito importante. João aqui, o ano 30, ano 33. Ano 33, que foi o ano que Jesus morreu, o Jesus humano entregou o seu espírito. Então, ano 33, ele diz aqui: Jesus sabia que sua missão havia terminado. Olha só, ele sabia que a missão dele, né, havia terminado. E para cumprir as Escrituras, para que ele cumprisse as Escrituras, ou as Escrituras se cumprir nele, toda a Escritura, todo o Antigo Testamento se cumprisse em Jesus, ele disse: estou com sede. Jesus disse: estou com sede. 29. O 29 ele diz: havia ali uma vasilha com vinagre, e de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Olha o 30 aqui agora. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Olha esta frase aqui de Jesus, aqui, essa expressão: está consumado. Então Jesus grita no alto daquele madeiro e diz tetelestai, que é um termo grego para dizer que está consumado, está acabado, foi finalizado, tudo está feito, tudo está feito. Jesus cumpriu aqui tudo sobre a antiga aliança, a antiga dispensação. Então Jesus disse: eu consumei tudo, eu fiz tudo, eu completei tudo, tudo foi cumprido, e ele veio e cumpriu tudo. Está consumado. Então aqui terminou a antiga dispensação. A lei terminou aqui. A lei dos judeus terminou aqui. Agora, faltava cumprir agora, como eles estavam nos últimos dias, faltava cumprir agora os últimos dias das últimas profecias de Cristo, que seria o quê? A grande tribulação,
que seria a vinda do Filho do Homem e que seria a queda do templo. Então isto se cumpriu no finalzinho daquele aion. Quando você souber o que foi um aion, o que foi a consumação, o que foi o final do mundo, como diz, né, a religião evangélica, diz que o mundo vai se acabar. Você vai ver já já que mundo é este. Então, quando ele disse está consumado, ele findou aqui a antiga dispensação, a lei, cumpriu a lei, e daqui para frente uma nova dispensação, ok? Para a glória de Deus. Então a história da redenção ou dispensação aqui, ó, está consumado. Acabou aqui a antiga aliança, o pacto das obras da lei, a lei de Moisés, terminou na cruz. Ele consumou, ele venceu todas as coisas e daqui para frente um novo céu, uma nova terra, uma nova dispensação, o reino eterno de Cristo Jesus. Amém? Tranquilo? Então, a história da redenção ou dispensação, na Bíblia ela é vista sobre dois pactos. Isso está no estudo anterior, certo? No vídeo anterior, eu vou apenas ler e lembrar você o que aconteceu. Então, dos dois pactos, feito com Moisés até a cruz, até aqui foi Moisés. Até a cruz, até aqui foi lei. Até aqui o pacto das obras. Até aqui a antiga aliança. Então, o Antigo Testamento terminou aqui. A nova aliança, o novo pacto, o Novo Testamento começou aqui e não em Mateus. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, não, ali não. O Novo Testamento começou aqui, com o derramamento de sangue. Então, estava feito, né, sempre com o mesmo povo. Os dois pactos foi feito com o mesmo povo. Os judeus, os hebreus, o antigo pacto e o novo pacto. Agora, então conhecido também como a antiga dispensação que terminou aqui. Agora, já o novo pacto, a nova aliança feita com os eleitos, escolhidos por Cristo, feito na cruz, aqui Jesus fez um novo pacto, porque ele derramou o seu sangue. Aqui foi o derramamento de sangue para uma nova aliança, um novo pacto. Estava sendo firmado aqui. Foi feito aqui. Está consumado a antiga aliança, o antigo pacto. Daqui para frente, quando ele disse tetelestai, findou, acabou. Daqui para frente, um novo pacto, uma nova aliança, né, em Cristo Jesus. Então, um novo pacto, a nova aliança, né, feita com os eleitos, né, os escolhidos por Cristo, feito na cruz. Na nova dispensação, a salvação tanto de judeus como de gentios, só por meio da graça. Então, daqui para frente, não mais lei. Nenhuma obra da lei interessava mais a Deus. Por quê? Porque o sacrifício foi feito com o sangue do Filho de Deus. O sangue de um inocente. O Cordeiro de Deus, que João dizia antes da cruz, ele tira o pecado do mundo. Depois da cruz, João disse, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Então, aqui foi feito o pacto de sangue. Aqui começa a graça, a salvação pela graça, ok? Só por meio da graça, sem nenhuma obra da lei. Então, daqui para frente, quando a gente entende isso, quando o crente entende isso, quando ele percebe esta verdade, quando ele descobre esta verdade, né, ele deixa de lado o batismo com a água, santa ceia, jejum, guarda do sábado, voto, dízimo, nada disso interessa mais a Deus. Por quê? Porque o pacto de Deus foi feito agora com o seu Filho, com Cristo Jesus. Aqui ele consumou toda a antiga aliança, todo o antigo pacto, toda a lei de Moisés foi cravada na cruz. Beleza? Tranquilo? Então, daqui para frente, salvação por meio da fé. Eu vou usar aqui dois textos para a gente adiantar, que isso está no vídeo passado. Tito 2,11. Olha o que é que diz Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha o que é que diz.
Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, Atos 15, só para você, Atos 15, versículo de número 11. Ele diz: cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Tranquilo? Daqui para frente, da cruz para frente, só graça. Você percebe que em Atos dos Apóstolos, que foi na transição, uma aliança, né? A velha aliança ainda perdurou até a queda do templo. O templo de pé, os judeus ainda seguraram ali, porque eles não tinham entendido o que teria acontecido, né? O que aconteceu na cruz. Os judeus não aceitaram aquele sacrifício e eles estavam voltando, retrocedendo para o judaísmo, para a lei, né? Para o dízimo, para a Páscoa, porque o judeu não fazia ceia, fazia Páscoa, a ceia da Páscoa, mas a religião evangélica, né, para não dizer que é Páscoa, né, aí eles sugerem a ceia do Senhor, né, mas nada disso influencia na tua, nem na minha vida, nem na vida do que é liberto pela graça de Cristo Jesus. Então, cremos que todos nós e eles, tanto gentios como judeus, somos salvos, aqui ao ano antes de 70, da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Aí você pode ler também Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, e Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6. Beleza? Então, o pacto da eleição pela graça estava no Antigo Testamento, oculto em forma de sombra. Irmão, isso é muito importante. É muito importante isso aqui. Então, perceba que na antiga aliança, certo? Deus ocultou de Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés, de Elias, dos profetas, né? Dos antigos profetas na antiga aliança. Deus não revelara a ninguém, mas só em Cristo Jesus. Então, esta graça aqui, ó, somos pela graça, né? Somos salvos aqui, ó, esta graça, este favor, a salvação por meio do sacrifício de Cristo. Então, estava oculto no antigo pacto, na antiga dispensação. Perceba aqui o que é que diz Efésios, né? Eu poderia citar outros textos, mas aqui é o suficiente, né? Efésios, capítulo 3. A gente pode ler até alguns versículos para a gente entender aqui, ó. Como lhes escrevi, Paulo aos Efésios, né? Ano 50, por aí, né? Muito antes de 60, mas já próximo, né? Aqui da grande tribulação, próximo do princípio das dores. Perceba aqui o que é que Paulo vai dizer a estes irmãos. Paulo está escrevendo a Éfeso, aos irmãos de Éfeso, aos Efésios, irmãos aqui, ó, da época deles, contemporâneos dele. Paulo diz: como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Olha, Deus revelou este segredo a Paulo. 4. Que segredo foi esse? Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. Olha só, olha que maravilha. Que não foi revelado às gerações anteriores. Daí você já percebe, mas rapaz, é verdade. Havia graça no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, como diz, né, a igreja do sétimo, como eles dizem lá, não, existia graça, existia sim. Eles foram salvos pela graça também, mas
não a salvação propriamente dita, não a salvação por meio do sangue do Cordeiro, certo? Porque olha o que diz o texto sagrado, que não foi revelado às gerações anteriores. No Antigo Testamento, o pacto foi feito com Moisés e Israel. Deus, Moisés, o legislador, e Israel. Foi o pacto feito por sacrifício a sangue de animais, né? Eles tinham que sacrificar o seu corpo, eles tinham que pagar o dízimo daquilo que a terra produzia. Nunca foi dinheiro, doutor. Então, tá aqui, ó, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas. Ele está falando já, né, aos apóstolos de Cristo. E este é o segredo revelado, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Tanto, preste atenção, tanto gentios, aqui ó, como judeus foram salvos pela graça de Cristo Jesus. Ele diz, ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Ambos, gentios como judeus, são membros do mesmo corpo, a igreja, o corpo de Cristo. O 7. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir, anunciando essas boas obras. O 8. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça também o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo Jesus. Os tesouros infindáveis. Olha só. Então Paulo recebeu pela graça e entregou aos gentios. Paulo foi doutor e mestre dos gentios. Agora, olha o 9 para a gente findar aqui. E de explicar a todos este segredo, que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Né? Então, Deus não revelou a Abraão, Deus não revelou a Moisés, Deus não revelou a nenhum patriarca, Deus não revelou aos profetas. No Antigo Testamento estava oculto, certo? Agora, Deus revelou, manifestou em Cristo a graça dele, o poder da graça, a salvação, né, pela graça, e Cristo a Paulo, e Paulo a igreja, né, de contemporâneos dele. E hoje nós conhecemos através do que ficou da escrita, né, de Paulo, das cartas de Paulo. Amém? Glória a Deus. Então, aqui, então, na antiga dispensação, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, o Evangelho foi apresentado em forma de sombras. No Antigo Pacto, né, como estava oculto, o Evangelho foi revelado como se fosse uma forma de apenas sombras. Ele não era nítido, não era claro. Ele não fora revelado, né, com tanta nitidez como foi no novo pacto a Paulo. Então perceba aqui que era em forma de sombras e figuras, ou seja, obediência à lei, práticas, sacrifícios e cerimônias e rituais. Hebreus, vamos para Hebreus capítulo 10, versículo de número 1, que diz: a lei constitui apenas, né, uma sombra, a lei era sombra, né? Ela não era o real, ela não era o verdadeiro, ela era uma sombra, vislumbre das coisas boas por vir, ou seja, o que ainda ia vir, ia se apresentar,
ia ser revelado a Paulo, certo? A lei estava ocultando isto, né? O que era isto? A graça de Cristo Jesus. Aí ele diz, do porvir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Então a lei era apenas a lei. É como se a lei ela cobrisse, né? A lei ela vedasse a mente, os olhos dos judeus, para que eles não despertassem nele, no coração dele, né, a revelação da graça de Cristo Jesus, que só viria, né, no ano 33, com o sacrifício de Cristo, o derramamento do sangue de Cristo, no madeiro, e ali formando em Cristo um novo pacto, iniciando em Cristo a nova aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Amém? Então a lei era apenas uma sombra. Então, quem pratica nos dias de hoje a religião evangélica, as testemunhas de Jeová, o adventismo do sétimo dia, o catolicismo romano e qualquer religião que pratica a lei de Moisés, ela está, porque ainda não foi revelado a graça suficientemente de Cristo Jesus na vida desses. Por quê? Porque quem pratica o dízimo é sombra, está na sombra. Quem pratica o jejum está vivendo na sombra. Quem guarda o sábado está vivendo na sombra. Quem pratica votos está vivendo na sombra. Quem se batiza em águas está vivendo na sombra. Quem toma suquinho e pedacinho de pão, conhecido na religião evangélica e as demais, Santa Ceia, está vivendo na sombra. E a sombra era apenas, era a lei, está praticando a lei, que constituía apenas uma sombra. Então quem pratica estas obras, eu estou agradando a Deus, não, você está desagradando a Deus, porque você está vivendo na sombra espiritual, sem conhecimento nenhum da graça libertadora e salvadora, única e suficientemente, que aperfeiçoa todo aquele que chega em Cristo Jesus. A nova criatura não vive mais de sombra. A nova criatura feita em Cristo Jesus, ela vive no novo pacto, na nova aliança, na graça de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós que somos da graça, graças a Deus, fomos libertos desta sombra. Olha aqui, que outra coisa, que nunca pode purificar inteiramente aqueles que vêm a adorar. Nunca vai aperfeiçoar, nunca vai purificar, não vai te fazer bem nenhuma obra da lei. Nem dízimo, nem santa ceia, nem batismo com águas, nem jejum, nem voto, nada disso. Tudo isso foi apenas sombra e ficou na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Agora, presta bem atenção aqui, muita atenção aqui agora no que eu vou lhe falar, no que eu vou lhe revelar. Esse assunto é muito bom, esse assunto é muito importante. Por isso que eu disse, é um tema que a gente vai passo a passo, Não podemos dar um passo largo para a gente não esquecer o que é importante. Tudo aqui é importante. Então é um assunto que vai esclarecer, vai tirando tuas dúvidas, você vai chegando ao verdadeiro entendimento, da nova dispensação. Vamos lá. A antiga dispensação estava com os seus dias contados. Por isso que os apóstolos diziam, estamos nos últimos dias. Por que nos últimos dias? Nos últimos dias daquela dispensação
daquele pacto antes do ano 70. Agora, a antiga dispensação estava com seus dias contados. Vamos ver, estou aqui, Hebreus, né, já que estamos em Hebreus, capítulo de número 7, Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 22, que diz, olha só, presta atenção aqui, igreja, presta atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança, o quê? Superior. Uma aliança superior, quem garante isso? Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Então, a aliança feita em Cristo Jesus na cruz, ela é superior. É uma aliança sem obras. É uma aliança feita pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus. Então, você vai perceber que a antiga aliança estava terminando, né? Ela foi cravada ali, ela levou a primeira morte da antiga aliança, da lei, foi na cruz. E ela acabou de uma vez, morreu de uma vez em 70 com a queda do templo. Agora, você vai percebendo aqui que esta aliança, ela foi chegando no fim. Ela estava nos últimos dias da antiga dispensação mosaica. Capítulo 8 de Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Versículo 6 diz, capítulo 8, versículo 6 diz, agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior. Olha só. Jesus recebeu um ministério superior, uma nova aliança superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Ou seja, o que Jesus fez, né, e nos deu, né, o dom da graça, o seu próprio Espírito, a salvação, a metanoia, o poder de Cristo em nós, ela é baseada em promessas superiores. Olha, a aliança superior. Então, se você não conhece esta aliança superior, que é a graça de Cristo, você está na sombra. Você está na aliança inferior. Agora, veja também, perceba aqui, capítulo 8, versículo 2, 6, Hebreus 8, 6, versículo 13. Versículo 13 que diz, quando Deus fala de uma nova aliança, você está percebendo aqui que é o novo pacto, a nova dispensação, feita na cruz, quando ele diz tetelestai, está consumado, consumou a antiga aliança. E daí para frente ele entrega aos eleitos, aos predestinados, aos escolhidos, ele entrega esta aqui, ó. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleto a aliança anterior, antiga, ela é passada, certo? Ela não surte mais efeito. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. Olha só, últimos dias de quê? Desta antiga aliança, desse antigo pacto, os últimos dias da lei, os últimos dias desta antiga dispensação. Agora você já está começando a entender. Eita, irmão Van, estou entendendo, né, que antes de Cristo, até na cruz, era a antiga aliança, o antigo pacto ou antiga dispensação feita em Moisés, né, em forma de lei. Eles viviam, os judeus, isso foi dado aos judeus, né, a lei foi dada ao povo de Israel. Já na cruz, Jesus cumpre a lei e derrama sobre os eleitos a nova dispensação, o novo pacto, a nova aliança feita no sangue de Jesus,
superior à antiga. E o bom é que a antiga dispensação, o antigo pacto, ela estava aqui, ó, ela se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Está vendo como a Bíblia ela revela a verdade? Está vendo como quem quer obedecer, né, a lei de Moisés, quem quer fazer jejum, quem quer dar dízimo, quem quer tomar santa ceia, né, suquinho e pedacinho de pão, quem quer fazer voto, faça, mas não está agradando a Deus. Você está sendo um puro judeu, um judeu que ainda não conhece a graça de Cristo, um judeu que não sabe o que aconteceu na cruz do Calvário. Você quando dá dízimo, você quando faz voto, você quando toma santa ceia e se batiza nas águas, você está dizendo que desconhece totalmente o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você está dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu de nada. Você está invalidando o sacrifício perfeito, único e para sempre, o sacrifício de Cristo. Entendeu aí agora? Quando você faz seu voto, quando você dá dízimo, quando você toma santa ceia, quando você se batiza nas águas, quando você faz jejum, você está invalidando a nova aliança. Você está dizendo, eu não quero, eu não aceito o sacrifício de Cristo Jesus, porque eu posso me santificar, eu posso me aperfeiçoar, eu posso me salvar com batismo nas águas, com santa ceia, com jejum, dando dízimo, e você está completamente enganado e enganada. A religião te cegou. Saia da religião enquanto é tempo. Volte-se para a graça de Cristo. Olha que maravilha, quando Deus fala de uma nova aliança, nova, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. Acabou. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Então ela findou na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Outro versículo aqui. Vamos para outro versículo. Capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 9. Versículo 9 que diz: essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, o tempo dele, Hebreus. Foi escrito no ano 60, 62. Então Paulo está falando aos seus irmãos contemporâneos, aos hebreus, ele está se dirigindo a esta carta aos hebreus, aos seus irmãos, e ele escreve para eles, e não para mim nem para você, e nem tampouco para a igreja dos 7, e nem para a religião evangélica, e nem para as testemunhas de Jeová. Paulo está escrevendo aos seus irmãos contemporâneos do primeiro século e do ano 60, 62, faltando 8 anos, faltava 8 anos para a vinda do Filho do Homem, que veio em 70, ou seja, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e o estabelecimento completo e definitivo do reino de Deus. Agora, olha o que é que Paulo diz aqui no ano 62 do primeiro século. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente deles, 62, ou seja, do ano 60 até o ano, o tempo presente, ou o século presente deles, durou ali do ano 70, o nascimento de Cristo, que foi os últimos dias, até o ano 70. Pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não, presta atenção aqui, doutor da lei, não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Não pode aperfeiçoar ninguém. Agora, olha só o que o texto diz, o 10.
9, 10. O 10 diz: tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Essas cerimônias de purificação está incluído aqui o batismo nas águas. Você sabia disso? Que quando você se batiza nas águas, morre a velha criatura, nasce a nova criatura. Isto é uma falácia. Isto é uma mentira. Isto é um erro grotesco da religião evangélica, Testemunho de Jeová, catolicismo romano, adventismo do sétimo dia. Está aqui, ó. Tratava-se apenas de alimentos, bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Aqui, ó. Até que se estabelecesse um sistema de quê? Até que a graça de Cristo chegasse ao teu entendimento. E quando chega, meu irmão, isso aqui, ó, é inválido. Isto não tem validade, não surte efeito nenhum. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Pergunta aí ao teu pastor, ao teu líder, teu tutor espiritual, aquele que unge a tua cabeça com óleo. O que é que o batismo nas águas, qual é o efeito espiritual que o batismo nas águas surte na tua vida? A não ser emoção. O que é que um pedacinho de pão e um suco de uva vai surtir na tua vida espiritual? O que é que o jejum vai surtir na tua vida espiritual? O que é que o voto? O que é que a guarda do sábado? Está tudo aqui, ó. Apenas de alimentos, bebidas e várias cerimônias de purificação. Veja que a religião evangélica, ela continua aplicando a lei de Moisés, o antigo pacto, a antiga aliança, a antiga dispensação. Aqui, ó, cerimônias de purificação. O batismo nas águas é uma cerimônia de purificação. A Santa Ceia é uma cerimônia de purificação. O jejum é uma cerimônia de purificação. Agora, olha só o que é que Paulo diz aos irmãos do ano 62. Eram regras externas, válidas apenas até que, isso aqui valia para os judeus, até que se estabelecesse um sistema melhor. Tá vendo aí como o negócio aqui é sério? Olha, Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Acabou, chegou Cristo, acabou as oblações, o cerimonialismo, acabou em Cristo, foi na cruz. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Então, chegou em Cristo, acabou, meu irmão. Então, Cristo, o sangue de Cristo agora, a purificação, meu irmão, é pelo sangue de Cristo, foi feito no sangue de Cristo, o pacto no sangue de Cristo. Entendeu? Agora a salvação é pela graça, sem mérito nenhum. Até esse sistema aqui, ó, melhor chegar. Que sistema era esse? A nova aliança, o novo pacto, a nova dispensação feito em Cristo Jesus. Ou seja, salvação pela graça de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eles aqui, ó, eles estavam nos últimos dias da dispensação da lei. Aqui, deixa eu voltar aqui, Hebreus 10, 1. Eles estavam aqui, ó, a lei constitui apenas uma sombra. A lei foi apenas sombra para Israel. Então, eles estavam nos últimos dias da dispensação da lei. A carta aos Hebreus, que foi escrita aproximadamente nos anos 60, 62. Paulo já estava aqui orientando eles, que diz que olha, o sacrifício, o antigo pacto já tinha acabado.
E a lei só serviu de aio para Cristo, levou a pessoa até Cristo, levou os judeus até Cristo Jesus. Então, muito próximo do ano 70, ano 62, faltava 8 anos para o templo acabar, e Jesus dizer para os judeus, através da queda do templo, acabou. Este chegou aqui no fim. Acabou esses dias, acabou esta era, acabou o período judaico, acabou a lei mosaica, acabou o sistema de lei antigo, antiquado, né, perecível. Amém? Então veja aqui, para a gente ler aqui, ó, Hebreus 8:13, Hebreus 8, versículo 13, que diz: quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. Está vendo que já chegando no finzinho? Para o ano 70, com a queda do templo. O templo representou para os judeus o fim da lei, meu amado. O fim, a queda do templo significou para os judeus, né, que todo cerimonialismo, todo aquele encanto, né, de obras, de sacrifícios, acabou. Chegou no fim. Era isso que Paulo estava querendo ensinar, né, aos judeus. E nos dias de hoje também. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Para a gente fechar aqui, mais uma parte aqui. Capítulo 4, versículo 7, que diz: o fim de todas as coisas está próximo. O fim da lei, o fim da era mosaica, o fim daquele aion. Então, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos, disciplinados em suas orações. Pedro escrevendo aos seus irmãos contemporâneos, Pedro estava no ano 62 a 65. De 65 para 70, na queda do templo, quantos anos? De 65 para 70? 5 anos. 5 anos é muito ou estava próximo? Será que Pedro estava pensando nos nossos dias e dizendo à igreja, à religião evangélica, o fim da lei para nós está próximo? Ou Pedro, no ano 65, estava pensando no ano 70 e dizendo para os seus irmãos contemporâneos judeus, o fim de todas as coisas está próximo? É mais honesto, né? É mais aplausível dizer que o fim foi em 70, de que a grande tribulação, de que o princípio de dores que eles estavam passando, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem ocorreu exatamente no fim. Todas as coisas em 70. 1 Pedro, ano 62, 65, e para o ano 70, Pedro, pôde dizer aqui, o fim está próximo, o fim no ano 70. Amém? Tranquilo? Então, no próximo vídeo, a nova dispensação foi feita na cruz, no ano 33 do primeiro século, e teve o seu total cumprimento no ano 70. Ok? Nós vamos entrar aqui agora no próximo estudo. Bom, vamos deixar aqui, vamos deixar do jeito que está aqui, que o fim chegou. Pedro já estava anunciando, no ano 70, com a queda do templo, iria acabar aquela lei. Então você está entendendo que a antiga dispensação, os últimos dias, eles estavam vivendo, que foi concluído no ano 70, com a queda do templo. Dá o like aí, ajuda teu irmão. Ali, ó, tá lá. Assim que você vê, aperta ali para a glória de Deus, dá o like aí, abençoando, né? E se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ajuda teu irmão
a crescer para a glória de Deus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.